Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e, diga-se de passagem, até mesmo muito importante, tá? Que é a questão do Bnei Noah versus o Novo Testamento. Vocês têm observado, né, que eu ando trazendo aqui nesse canal alguns livros relacionados ao judaísmo, relacionados à cultura judaica, e algumas pessoas têm mostrado um certo interesse, tá? Então eu gostaria de fazer esse vídeo, né? As pessoas que têm interesse pelo judaísmo, têm interesse em aprender mais sobre o judaísmo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes nós acreditamos, né, que o povo judeu seja um povo fechado, que o povo judeu não seja comunicativo, que o judaísmo seja uma religião fechada. Não é assim, não é bem assim. O povo judeu é um povo bem alegre, bem aberto, bem feliz, um povo que de fato gosta de aproximar as pessoas de Deus. Então, não é essa coisa fechada que muitas vezes a gente imagina, tá? Existe dentro do judaísmo uma coisa chamada Bnei Noah. O que seria Bnei Noah? Assim, para tu aderir ao judaísmo, tu não precisa necessariamente tornar-se um judeu prosélito, né? Se tornar um judeu prosélito, praticar Brit Milá, que seria a circuncisão, não precisa. Não necessariamente. Existe uma coisa, um fenômeno dentro do judaísmo chamado Bnei Noah. A palavra Bnei Noah, né, significa filhos de Noé. Essa é a tradução da frase Bnei Noah, ou Ben Noah, né, significa filho de Noé. O, o povo judeu diz o seguinte, que no princípio, né, o Criador, ele entregou ao povo judeu os mandamentos, a Torá. Né? Isso no Monte Sinai, quando Moisés tirou o povo de Israel da terra do Egito e levou eles para o deserto até o Monte Sinai. Aí no Monte Sinai Deus entregou para o povo de Israel os seus mandamentos, as suas leis, as suas ordenanças, a sua Torá. Torá é uma palavra hebraica que significa lei. Tá? Lei e ordenança, tem essa ideia. Conselho até mesmo. Então, o povo judeu ele recebeu 613 mandamentos naquele momento para obedecer, né? O povo em geral. Alguns desses mandamentos são só para os homens, alguns desses mandamentos são só para as mulheres, e alguns desses mandamentos são só para os sacerdotes levitas e para o sumo sacerdote. Né? E para os filhos do sumo sacerdote. Então, dentro da Torá, né, são 613 mandamentos, mas dentro da Torá existem categorias, quer dizer, não é todo mundo que vai ter que obedecer 613, né? Um grupo de pessoas obedece um número X de mandamentos voltado só para os homens, um outro grupo obedece um número X de mandamentos voltado só para as mulheres. Então, os homens obedecem o número X de mandamentos, as mulheres obedecem o número X de mandamentos, e da união deles acaba tendo-se um povo obedecendo 613 mandamentos. Então, o povo judeu, enquanto único povo, único corpo, digamos assim, é um corpo que obedece 613 mandamentos, mas individualmente, né, obedece não 613, mas apenas aqueles mandamentos dos 613 relacionados à função que ele ocupa dentro do povo judeu e dentro da fé judaica, tá certo? Então existe essa questão. E para os que não são judeus? Bem, segundo a tradição judaica, Deus teria dado para Moisés, dentro da própria Torá, né, um conjunto de 7 mandamentos, 7 leis, 7 mandamentos, que uma pessoa que não for judeu, ela terá que obedecer esses 7 mandamentos para ela poder desfrutar, né, do Olam Rabá, o mundo vindouro, para ela poder receber, né, os benefícios da vinda do Mashiach, para que ela, numa linguagem mais simples, ela terá participação das bênçãos outorgadas por Deus ao povo de Israel, sem que ela tenha que obedecer, né, a totalidade dos 613 mandamentos. Tá? Ela vai obedecer os 7 mandamentos que Deus deu para os não-judeus obedecerem. E se ela obedecer os 7 mandamentos que Deus deu para ela obedecer, deu. Ela já conseguiu cumprir com a sua parte, com a sua função. Os rabinos dizem o seguinte, que o povo judeu tem que obedecer os 613 mandamentos e o não-judeu, o Ben Noah,
ele tem que obedecer 7 mandamentos. E se cada um fizer a sua parte, o mundo estará apto a receber o Mashiach, o Messias, né? E o mundo se tornará um lugar melhor, um lugar fantástico, um lugar onde haverá paz e harmonia e não haverá mais morte, sofrimento, dor, tristeza, nem nada. Então é cada um fazendo a sua parte, não é um querendo fazer a parte do outro. Tá? Se um não judeu, por exemplo, inventa de querer fazer o papel dos judeus e obedecer 613 mandamentos, ele já está fugindo do código da própria lei de Moisés, da própria Torá, da própria lei de Moisés. O mesmo acontece ao contrário, né? Então, cada um tem que obedecer a sua parte da Torá que Deus deu para ele obedecer. O grupo dos judeus obedece a Torá, 613 mandamentos, e o grupo dos não-judeus, os Ben-Noah, obedece os 7 mandamentos que Deus deu aos Bnei Noah na Torá. É assim que funciona. Tá? Então, quais são os 7 mandamentos? Tá? Os 7 mandamentos são os seguintes. O primeiro deles é Avodah Zarah, tem a ideia de prática de idolatria, ou seja, você não deve praticar idolatria. Esse mandamento ele se estende em várias ramificações, né? Porque o que seria idolatria? Se eu tenho algo para fazer que agrada a Deus, mas eu deixo de fazer porque alguma coisa pessoal, né, para mim é mais importante do que aquilo ali, eu já estou praticando idolatria. Se eu deixo de agradar a Deus para poder ganhar mais dinheiro, vamos supor, eu estou colocando o meu dinheiro no lugar de Deus. E isso é idolatria também. Entendeu? Então, idolatria não é só tu beijar uma estátua, vamos supor, e colocar essa estátua no lugar de Deus. É também, né, a questão de colocar qualquer tipo de pensamento, emoção, sentimento, intenção ou pessoa no lugar de Deus. Então, a primeira lei que um não-judeu, né, um Bnei Noah, tem que obedecer é não praticar idolatria. A segunda lei que um Bnei Noah tem que obedecer é Shefirat Damim, ou Shefirat Damim, que traduzido quer dizer derramamento de sangue. Não derramar sangue, não matar. Esse é o significado de Shefirat Damim. Mas claro que esse mandamento ele também se estende a várias ramificações. Do tipo, tu não mata uma pessoa somente quando tu agride ela fisicamente até ela morrer. Não, tu mata uma pessoa também quando tu calunia ela, quando tu zomba dela, quando tu xinga ela, quando tu fala mal dela pelas costas. Isso também é uma forma de assassinato. Segundo o Talmud, uma pessoa que calunia o seu próximo, ele está, ou faz fofoca contra o seu próximo, ele está praticando assassinato diante de Deus. Mesmo que ele nunca derrame sangue, a prática da fofoca por si só já é uma espécie de derramamento de sangue. Portanto, não praticar derramamentos de sangue, nem fofoca, nem nada do gênero. Nem matar uma pessoa, nem fofocar contra ela, nem caluniar ela, nem zombar dela, nem nada do gênero. Chefe Hasdamim, não derramar sangue. Gezel, que seria o terceiro mandamento, é não roubar. Né? Claro que não roubar pode se estender a vários tipos, não só não roubar dinheiro, mas também não roubar a paz do outro, não roubar as amizades, não roubar os privilégios que não cabe a você e sim a outro melhor do que você. Enfim, não roubar. Gilui Tarayot, seria o quarto mandamento, tem a ver com não praticar relações sexuais ilícitas. Tá? Birhat Hashem significa não blasfemar contra Deus. Tá? Não usar o nome de Deus em vão, não blasfemar contra Deus. Esse é o quinto mandamento que Bnei Noah tem que obedecer. O sexto mandamento que o Bnei Noah tem que obedecer é Evermin Hahaim, que seria a questão do maltrato com os animais, não maltratar os animais. Tá? Só que dentro desse maltrato com os animais está incluído não apenas atropelar um animalzinho ou coisa parecida, ou encher ele de pancada ou coisa parecida, Deus nos livre, mas também, né, a castração. A castração é considerada, na tradição judaica, como sendo um maltrato para com o animal. Por quê? Porque Deus disse no livro de Gênesis capítulo 1, né, a todos os animais, crescei e multiplicai-vos. Então, quando tu
faz a castração do animalzinho, tu está impedindo ele de obedecer à lei de Deus. E isso é um maltrato muito grande que uma pessoa pode cometer contra o seu animalzinho de estimação. Também dentro desse Ever Min Rahai, né, está a questão de beber sangue. Por exemplo, tu não pode beber sangue de nenhum animal, né? Isso é comer a vida do animal, né? Porque dentro do sangue está a vida. Então, quando tu bebe o sangue do animal, quando tu come um animal mal passado e tu bebe aquele sangue, tu está praticando um ato feio, né? À luz da lei divina. Então, isso também não pode. E o sétimo, né, que aí já tem a ver mais com o Estado, é fazer tribunais, né, que seria dinim, né, criar tribunais de justiça, criar tribunais, né, para que haja justiça, haja paz, haja tranquilidade. Mas a nível individual também tem a ver com fazer tzedakah. O que é tzedakah? Tzedakah significa literalmente praticar justiça no sentido de praticar misericórdia, porque na tradição judaica, quando tu dá uma esmola para o mendigo, por exemplo, tu está fazendo tzedakah, ou seja, caridade, justiça. Tu está fazendo justiça no sentido de que tu está fazendo com que a humanidade, né, tu está tentando aproximar aquela pessoa pobre, aquela pessoa necessitada, aquele mendigo, no mesmo nível, né, de uma pessoa que seja de classe média abaixo, de classe média, enfim. Então tu está tentando elevar aquele mendigo a uma situação em que ele não seja mais mendigo. Qualquer quantia em dinheiro que tu puder ajudar o mendigo, tu já está fazendo tzedakah, tu já está obedecendo à lei de Deus. E se tu puder dar para o mendigo um emprego, ao invés de dar para ele simplesmente uma esmola, então o teu ato vai ser muito melhor ainda. E Deus vai se alegrar com o teu ato. Então, essas são as 7 mitzvot, né? Esses são os 7 mandamentos que um Bnei Noah precisa obedecer. Um não-judeu precisa obedecer esses 7 mandamentos, que se ramificam em todas essas explicações que eu dei. Então, se você obedecer esses 7 mandamentos, você estará em paz e harmonia diante do Criador. Lembrando que o primeiro é Avodazará, não praticar idolatria. O segundo é Shefirat Damim, não matar. O terceiro é Gezel, não roubar. O quarto é Giluit Arayot, não praticar relações sexuais ilícitas. O quinto é Birkat Hashem, que significa não blasfemar contra Deus. O sexto é Ever Min Rahai, que significa não maltratar os animais. E o sétimo é Dinim, é criar tribunais de justiça e dar esmolas, fazer tzedakah, fazer justiça. Então, essas são as 7 leis que um Bnei Noah precisa obedecer. Se você não for judeu e você obedecer essas 7 leis direitinho, tu está em paz e harmonia diante do Criador, tá certo? Só que, para tu obedecer essas 7 leis de maneira perfeita, verdadeiramente perfeita, tu tem que ter a participação de um rabino na tua formação como Bnei Noah. Tu precisa consultar um rabino para que o rabino te ensine direito a como ver as coisas, como perceber as coisas à luz da Torá, como perceber as coisas à luz das tradições judaicas, como ler a Torá, como ler o Talmud, como desenvolver uma mentalidade judaica verdadeiramente. Porque Deus, ele deu esses mandamentos para o povo de Israel, para que o povo de Israel ensine a cada um a sua verdadeira função. Então, você precisa procurar um rabino necessariamente para que ele te ensine a como praticar esses 7 mandamentos de maneira verdadeiramente judaica. Aqui eu só estou dando pequenos exemplos, mas se tu quiser de fato obedecer a Deus, desenvolver uma mentalidade verdadeiramente judaica, agradar a Deus, você vai ter que consultar um rabino. Como é que você faz isso? É só você procurar na sua lista telefônica o número de sinagogas, né, o número telefônico de sinagogas, ou procurar na internet, colocar lá na internet, em qualquer site de busca, colocar lá sinagoga do estado tal. Ou seja, se você mora em qualquer estado que você morar, você coloca no qualquer site de busca aí, sinagoga do estado tal, do estado em que você mora. Vai aparecer ali o nome da sinagoga, o endereço da sinagoga, o número do telefone da sinagoga e até mesmo os rabinos responsáveis por aquela sinagoga. Aí você telefona para eles, você envia e-mail para eles e você pergunta para eles
se eles podem te dar esse acompanhamento, como é que tu pode virar um Bnei Noah, como é que tu pode obedecer direitinho às 7 leis de Noé, enfim, e os rabinos eles vão ter o maior prazer de te ajudar, entendeu? O povo judeu é um povo muito querido, um povo muito aberto, um povo muito dinâmico, um povo muito verdadeiramente muito voltado para elevar a humanidade a se encontrar com o Criador. Isso sempre foi assim, entendeu? Agora, na segunda parte desse vídeo, eu vou falar para vocês por que que o Novo Testamento, né? Por que que o povo judeu em geral não aceita o Novo Testamento, tá? Como uma obra inspirada por Deus, como uma obra. Enfim, se o povo judeu aceitasse, né, o Novo Testamento, sequer haveria o povo judeu hoje em dia, porque todos seriam cristãos, né? Haveria mistura, né? Provavelmente, enfim, não haveria mais o judaísmo, propriamente dito. O próprio fato de existir o judaísmo já mostra que o povo judeu não aceita o Novo Testamento. Agora, por que que o povo judeu não aceita o Novo Testamento? Eu vou apresentar aqui 14 motivos, aproximadamente. 14 motivos pelos quais o povo judeu não aceita o Novo Testamento, segundo os próprios judeus, segundo os judeus com os quais eu já conversei, já interagi, e eu vou dar para vocês em primeira mão aqui, nesse canal. Amo ler livros de tudo, né? Como a Bíblia, né, é um dos livros mais antigos do mundo, né? Então, essa análise que a gente vai fazer é fantástica, tá? A gente vai analisar juntos por que que o povo judeu não aceita o Novo Testamento, tá? O primeiro motivo, são 14 motivos, né? O primeiro motivo, você se lembra das bodas ou das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus Cristo realizou o primeiro milagre dele? Você se lembra como é que foi isso? Isso está escrito em João capítulo 2, né? Jesus foi também convidado, né? Jesus e os discípulos dele também foram convidados para as bodas em Caná da Galileia. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Isso no versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de João. Disse-lhe Jesus, versículo 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Versículo 7, disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Versículo 8, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Versículo 9, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, versículo 10, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora a grande questão é a seguinte: prestem atenção onde Jesus multiplicou a água em vinho. Eram 6 talhas de pedra. Aquelas 6 talhas de pedra, para quem não sabe, são 6 vasos de pedra, né? 6 conteúdos de pedra, bojudos assim. 6 talhas de pedra, tá? Em tamanho grande. E essas 6 talhas de pedra, esses 6 vasos de pedra, né? Esses 6 recipientes de pedra, eles eram destinados à purificação das pessoas, né? Uma mulher, por exemplo, que estava naqueles dias, e aí ela terminava aqueles dias e de acordo com a lei de Moisés ela tinha que se lavar, ela pegava um pouco de água dessas vasilhas, dessas talhas de pedra e se lavava, usando as talhas de pedra, né? Claro que a água suja não era colocada ali dentro, mas a mão das pessoas, algumas pessoas usavam aquelas talhas de pedra para lavar a mão, né? Depois que a mão estava suja, iam lá, pegavam um pouco daquela água, lavavam. Outra fazia qualquer outra coisa do gênero. Então, essas 6 talhas de pedra, né,
elas não eram consideradas próprias para alimentação, elas eram consideradas próprias para purificação, para tu pegar um pouco dela numa espécie de balde, né, e se lavar, pegar um outro pouco de água de outra talha de pedra e lavar a parte do seu corpo que não estava bem lavada, ou então fazer purificações ritualísticas, né, purificações ritualísticas. Enfim, esse era o objetivo das 6 talhas de pedra. Transformar água em vinho, né, em talhas de pedra destinadas à purificação, para o povo judeu daquela época e de hoje em dia também, seria o equivalente a Jesus transformar água em vinho numa bacia, numa pia, melhor dizendo, de um banheiro público, entendeu? Que não foi lavado direito. E que aquele recipiente e aquela água era destinada unicamente para se lavar. Entendeu? Não era para a pessoa beber a água que estava ali, entendeu? Não é que a pessoa se atirasse dentro daqueles vasos de água, não é isso, né? É que aquela água era destinada só para a pessoa se lavar, entendeu? Para tu pegar um pouco daquela água, entendeu? Se lavar com ela, colocar as tuas mãos, né, ali dentro e tal. Imagine quanto micróbio, quanta bactéria. Então, a lei de Moisés proibia, né, que alguma coisa em que encostasse algum objeto imundo, alguma pessoa que estivesse impura, né, que bebesse aquela água, entendeu? Então, esse é o primeiro motivo. O primeiro milagre de Jesus, de alguma maneira, foi um ato de desobediência à lei mosaica sobre purificação, tá certo? O segundo motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus é porque no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 2, se diz que na entrada triunfal de Jesus, Jesus mandou buscar, né, uma jumenta presa e um jumentinho com ela, né? Era para levar para Jesus, então, uma jumenta e um jumentinho, e Jesus montaria sobre os dois. E em Mateus, capítulo 21, versículo 2, né, Mateus capítulo 21, versículo 7, diz o seguinte: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram Jesus se assentar em cima. Ou seja, Jesus então estava sentado em cima de 2 animais, uma jumenta e um jumentinho. Mas em Marcos capítulo 11, versículo 7, está escrito: e levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Ou seja, em Mateus estava escrito que era uma jumenta e um jumentinho, 2 animais. Agora no Evangelho de Marcos está escrito que é apenas um jumentinho, só um animal. E no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 30, também está escrito que é apenas um jumentinho que Jesus montou sobre ele. E no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 14, também está escrito que Jesus se sentou somente sobre um jumentinho na sua entrada triunfal em Jerusalém. Então tu vê que Marcos, ou melhor, Mateus, fala que foi sobre um jumento e uma jumentinha, os 2 animais. Já o Evangelho de Marcos, Lucas e João fala que foi apenas sobre um jumentinho. Mas se os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram Jesus ao vivo, né, como é que eles puderam cometer um equívoco desses, né? Ainda mais Mateus, né, que era o discípulo. Como é que e o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, Lucas e João, todos eles dizem que os discípulos estavam ali naquele momento e colocaram suas vestes sobre o tal animal, ou sobre os 2 animais, como diz o Mateus. E aí, entendeu? Se todos eles estavam ali tocando, eles sabiam, melhor do que ninguém, se era um jumento ou se era um jumento e uma jumenta. Então, não tinha como um dizer era um animal só e o outro dizer era 2. Todos estavam ali presenciando. Como é que um podia dizer uma coisa e o outro dizer outra? A única explicação para isso é que Mateus não era o discípulo Mateus. O autor do Evangelho de Mateus não era o mesmo discípulo Mateus, né, de Jesus. E aí? Entendeu? Aí temos aquele problema, né? Quem foi então que escreveu o Evangelho de Mateus? Seja lá quem for, ele não viu Jesus, ele não conversou com Jesus, ele nunca participou da entrada triunfal de Jesus. Senão ele saberia se foi 2 animais ou se foi apenas um jumentinho que Jesus montou em cima. E ele concordaria de alguma maneira com Marcos, Lucas e João. O terceiro motivo pelo qual o povo judeu não aceita o Novo Testamento, né,
é que várias vezes Jesus disse que o Filho do Homem viria e que tudo aquilo que ele falava sobre o fim do mundo se cumpriria naquela geração. Jesus disse várias vezes: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Em Lucas capítulo 21, versículo 32, está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Em Mateus capítulo 24, versículo 34, está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E em Marcos capítulo 13, versículo 30, Jesus disse de novo: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, quer dizer, Jesus sempre estava, quando Jesus falava sobre o fim do mundo, sobre a vinda dele, a segunda vinda dele, ele sempre dizia: não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Até a descida dele das nuvens do céu, vindo com seus anjos, Jesus disse: não passará esta geração até que tudo isso aconteça. E aí? Entendeu? Se passaram 2000 anos, cadê o cumprimento? Não se cumpriu. Então, esse é o quarto motivo, né? O terceiro motivo, na verdade, pelo qual o povo judeu não aceita Jesus. Por que Jesus fez uma profecia que ele não cumpriu? Né? Ou por que ele fez uma profecia dizendo que ia acontecer naquela época e não aconteceu naquela época? Então, esse é o terceiro motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus como seu Messias. Porque, segundo a lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 13, se um profeta de Deus fala alguma coisa, essa coisa tem que se cumprir. Se um profeta de Deus fala que vai acontecer algo, esse algo tem que se cumprir exatamente no dia, na hora, no mês e no ano em que o profeta falou que ia se cumprir. Caso contrário, não é um verdadeiro profeta. O quarto motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus como Messias e nem o Novo Testamento como livro sagrado, inspirado, ou conjunto de livros sagrados inspirados, é porque também está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus, o evangelista Mateus, falando acerca do nascimento de Jesus, diz que Jesus nasceu de uma virgem e que esse nascimento milagroso dele aconteceu para que se cumprisse uma profecia, né, que dizia que Jesus teria que nascer de uma virgem. Só que se você vai para Isaías capítulo 7, versículo 14, no original hebraico, não está escrito: eis que a virgem conceberá. Não, o que está escrito no original hebraico é Alma, né? Eis que a Alma conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome Emanuel. Por quê? Alma, traduzido em hebraico, significa moça, uma mulher jovem, uma moça, independente de ser virgem ou não, entendeu? Uma moça casada também era chamado pelo povo de Israel de Alma. A grande questão é a seguinte: por que o Mateus, o evangelista Mateus, ele disse que essa profecia falava sobre virgem, se no original hebraico essa profecia não tinha nada a ver com virgem? Então, a única explicação que tem para isso é que o Mateus usou uma versão, né, o evangelista Mateus usou uma versão diferente daquela em que o profeta Isaías tinha pronunciado. O profeta Isaías, ele falava hebraico, porque ele era um judeu, ele era um israelita, então ele fez essa profecia em hebraico. Tá? Já quando Mateus colocou as suas mãos no livro do profeta Isaías, ele colocou as suas mãos numa versão escrita em grego, chamada Septuaginta, ou Septuaginta, que era a versão em grego do Antigo Testamento. Entendeu? E na Septuaginta, a palavra virgem, né, aparece em Isaías 7,14, algo que no original não aparecia, no original hebraico não aparecia. Então o Mateus, ele se baseia num erro de tradução para dizer que o nascimento virginal de Cristo estava cumprindo uma profecia. Então, não estava cumprindo uma profecia. No original hebraico não havia nenhuma profecia falando de um Messias nascendo de uma virgem. Entendeu? E isso foi um erro de tradução. Então, mais um motivo para o povo judeu rejeitar o Novo Testamento e rejeitar também a Jesus Cristo, entendeu? Como o Messias. Outra coisa, né? O quinto motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus Cristo é aquela famosa história: do Egito chamei o meu filho. Em Mateus capítulo 2, versículo 15, está escrito que: e levantando-se ele,
tomou o menino em sua mão de noite e foi para o Egito. Versículo 14. Agora sim o versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes tentou matar o menino Jesus. José e Maria pegaram o menino Jesus e foram para o Egito. Depois que Herodes e toda a geração que quis matar Jesus já tinha morrido, um anjo de Deus veio para José e disse para José: leva o menino de volta para Israel. E aí, quando Jesus voltou de Israel, né, menino ainda, o evangelista Mateus disse que isso se cumpriu uma profecia, que isso fez com que se cumprisse uma profecia que dizia: do Egito chamei o meu filho. Só que quando a gente vai ler o original, né, a profecia propriamente dita, que segundo Mateus se cumpriu, está em Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. É. A primeira vez em que Israel é chamado de filho primogênito de Deus está em Êxodo capítulo 4, versículo 22, naquela famosa passagem em que Moisés diz para o faraó do Egito: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, deixe o meu filho ir, né? Ou então eu virei até ti, faraó, e matarei o teu filho primogênito. Então deixa o meu primogênito ir, porque se tu não deixar o meu primogênito ir, eu voltarei e matarei o teu filho. Né? Então, não tinha nada a ver com Jesus. Tanto é que no contexto, né, era Israel, né, o filho primogênito que Deus chamou do Egito. E sim, Deus chamou do Egito. Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. Tanto é que se tu ler o contexto de Oséias capítulo 11, versículo 1, né, Oséias capítulo 11, versículo 1, diz: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Quer dizer, então, Deus está dizendo em Oséias capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, que Israel era o filho primogênito de Deus, que depois que Deus tirou eles do Egito e levou eles pelo deserto, eles começaram a se afastar de Deus, né? Seguindo, né, o bezerro de ouro, por exemplo, imagem de escultura e tal. Então, quer dizer, tinha a ver com Israel, né? Não tinha nada a ver com Jesus, não era nenhuma profecia messiânica. Então, esse é, né, o quinto motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus como Messias, e nem o Novo Testamento como livro sagrado. O sexto motivo pelo qual Deus proíbe ou melhor, o sexto motivo pelo qual o povo de Israel não aceita Jesus como Messias é o seguinte, né, Jesus disse, né, na Santa Ceia, na Eucaristia: este é o meu sangue, bebei dele todos. Isso Jesus disse levantando uma taça de vinho. Só que no original, na lei de Deus na Torá, está escrito em Levítico capítulo 7, versículo 27. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Não está falando nem que é sangue de animal. Está dizendo aqui, ó, toda pessoa que beber algum sangue, qualquer tipo de sangue, seja sangue de animal, seja qualquer tipo de sangue, seja sangue humano, qualquer tipo de sangue, toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Então, como é que Jesus chega, de repente, e diz: isto é o meu sangue, bebam dele todos? Isso, à luz da Torá, é um ato de desobediência a Levítico 7, 27. Entendeu? Não poderia uma pessoa beber sangue de outra pessoa. Então, o ato de tu beber sangue durante a Eucaristia, ou durante a Santa Ceia, ou durante qualquer outro nome que se dê para esse ritual cristão, isso é um ato de desobediência à Torá. Outra coisa, Jesus ele disse que se você olha para uma mulher com o intuito de cobiçá-la, perante Deus é como se você já tivesse possuído essa mulher. Né? Se você é um homem casado e você desejar uma outra mulher que não seja sua esposa, mesmo que tu nunca vá fazer nada com aquela, perante Deus tu já é um adúltero porque tu te imaginou com ela, fazendo todo tipo de maldade com ela. Então, no princípio de Jesus, quando tu imagina um pecado perante Deus, é como se tu já tivesse cometido aquele pecado. Então, mesmo que alguém venha e me diga: ah, mas aquele sangue, aquele suco de uva, aquele vinho, não é de fato o sangue de Cristo, né? É algo simbólico. Mas vejam, a simbologia, tá? A simbologia de um pecado também se constitui num pecado, entendeu? Então, esse é o outro motivo, o sexto motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus como Mashiach, Messias, e nem aceita o Novo Testamento como
livro inspirado, livro sagrado, ou conjunto de livros sagrados, enfim. Porque ao instituir a Santa Ceia, Jesus, por essa lógica, ele estava desobedecendo Levíticos capítulo 7, versículo 27, em que a pessoa ela era terminantemente proibida de beber qualquer tipo de sangue. Um outro motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus como Messias, Mashiach, e nem o Novo Testamento como o livro inspirado, né, é porque em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 20, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, ou seja, na Torá, na lei de Moisés, está escrito assim, ó: os pais não morrerão pelos filhos, e nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, né? Isso também foi repetido em vários outros, né, em vários, não apenas na Torá, mas também nos livros dos profetas, né? Em Ezequiel capítulo 18, versículo 19, está escrito: mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá, né? Então, quer dizer, vários são os profetas do Antigo Testamento que diziam que os filhos não devem, né, não levarão os pecados dos pais e nem os pais levarão os pecados dos filhos. Então, como é que Jesus pode ser, né, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Em João, capítulo 1, versículo 36, João diz: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 29. Só que Jesus ele não poderia, né, levar o pecado de ninguém, porque o próprio Deus tinha estabelecido na Torá que cada um deve levar o seu próprio pecado. Cada um deve resolver o seu próprio pecado. Cada um deve morrer pelo seu próprio pecado. O filho não leva o pecado do pai, nem o pai leva o pecado do filho. Um não morre por causa do pecado do outro. Um não leva os pecados do outro. Um outro motivo pelo qual o povo judeu não aceita o Novo Testamento, né, é exatamente pelo fato de que muitas vezes quando os cristãos querem provar que a Bíblia está certa, né, eles se utilizam do Antigo Testamento e de situações do Antigo Testamento e da arqueologia bíblica do Antigo Testamento para mostrar que a Bíblia está certa. Por que eles não usam o Novo Testamento? Entendeu? Se o Novo Testamento é o que... E isso é uma pergunta que muitas vezes o povo judeu faz, né? Se vocês cristãos acreditam tanto no Novo Testamento, por que quando vocês querem provar que a Bíblia está certa, vocês usam a nossa Torá, vocês usam o nosso Antigo Testamento, como vocês o chamam, se o Novo Testamento de vocês é mais certinho, mais completo? Um outro motivo pelo qual o povo judeu não aceita o Novo Testamento é porque no Novo Testamento a palavra pecado, né, é valorizada, né? Uma palavra valorizada. Só que pecado no original hebraico, tá, tem a ver com errar o alvo, né? Seria uma pessoa, um arqueiro, né, com arco e flecha na mão, que vai disparar a flecha e a flecha, ao invés de acertar o alvo em cheio, né, acerta ou a árvore que está à direita ou a árvore que está à esquerda do alvo, mas não consegue acertar o alvo em cheio. Isso é errar o alvo, isso é o pecado, né? A tradução da palavra pecado no hebraico, né? Errar o alvo. O que tu faz quando tu erra o alvo? Né? Tu não fica esperando vir alguém, né, tirar a flecha do lugar, ir lá e pegar o arco e retesar o arco e lançar a flecha no teu lugar, no teu nome. Não, porque se tu fizer isso, tu nunca vai aprender de fato, né, a manejar corretamente o arco e a flecha. O que tu faz quando tu erra? Tu tenta de novo, até acertar. Isso é que é, entendeu? O verdadeiro significado hebraico da palavra pecado é apenas isso, errar o alvo. Não é aquela coisa que uma pessoa tem que vir morrer por ti, porque tu cometeu uma coisa terrível, uma coisa seríssima. Não, quando tu erra, tu tenta de novo, até acertar. Essa é a lógica. Por isso que o povo judeu não aceita o Novo Testamento, porque o Novo Testamento valoriza muito essa questão do pecado, 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 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que se Jesus morreu pelos nossos pecados, enfim, por isso que o povo judeu não aceita. Um dos motivos é esse. Um outro motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus e nem o Novo Testamento é porque, né, ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu os evangelhos do Novo Testamento.
Os maiores exegetas cristãos, inclusive, eles dizem que Mateus não escreveu o Evangelho de Mateus, que não se sabe se Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, nem se Lucas escreveu de Lucas, nem João o de João. Ninguém sabe exatamente ao certo. Ninguém sabe, né, inclusive, quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus, se foi de fato o apóstolo Paulo ou não. Tem muitas pessoas que já aceitaram a ideia de que talvez o apóstolo Paulo não tenha escrito a epístola aos Hebreus, né, mas nas Bíblias mais antigas aparecia Epístola do apóstolo São Paulo aos Hebreus, né. Não se sabe nem quem foi que escreveu as epístolas, né. Na verdade, eu vou ser bem sincero com vocês. Não se sabe nem se existiram os apóstolos. A verdade é essa, entendeu? Porque não existem dados assim, não existem dados externos, não existem pessoas, né, que de fato pudessem falar sobre isso de maneira fidedigna, entendeu? Não há restos mortais, não há cemitérios. Por exemplo, Jesus quando ressuscita, segundo a Bíblia quando Jesus morre, na verdade, ocorre um terremoto muito forte e túmulos se abrem do nada e corpos humanos saem dos túmulos, né, com vida e entram na cidade de Jerusalém, né? Só que a grande questão é a seguinte: por que ninguém escreveu sobre esse fato? Né? Por que ninguém escreveu sobre esse fato de mortos saindo dos túmulos? Quer dizer, se de fato tivesse acontecido na vida real, as pessoas teriam escrito sobre isso. Claro, né? Imagina assim, ó, tu tá num lugar, de repente os mortos saem tudo das tumbas, né? Vivos, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivessem morrido, com o corpo totalmente saudável, né? Sem nenhum sinal de morte, nem deterioração e nem nada, entendeu? Claro que todo mundo ia escrever sobre isso. Quem é que não ia redigir um texto sobre isso? Que é uma coisa mais importante do que isso, né? Um fato que ultrapassa os níveis do natural e do sobrenatural. Quer dizer, nem mesmo fatos sobrenaturais chegam nesse nível. Então é um milagre de primeira, né? De primeira categoria. E ninguém escreveu sobre isso, né? Para vocês terem uma ideia, a cópia mais antiga que se tem do Novo Testamento mesmo, né? Com todos os livros do Novo Testamento, né, direitinho assim, é uma cópia datada do século III ou século IV, tá? É uma cópia, né? Então, é uma cópia da 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 cópia, entendeu? Não, quando chegou naquela cópia ali, talvez já não tivesse mais nada do original, nenhuma ideia dos originais, ou talvez apenas algumas poucas ideias dos originais. Por exemplo, os cristãos agnósticos, eles eram muito... Era comum os cristãos agnósticos colocarem ideias, né, em textos assim, como se de fato eles tivessem conhecido Jesus Cristo ao vivo, mas eles nunca conheceram. E nos evangelhos agnósticos, né, que hoje em dia são chamados de apócrifos, esses evangelhos apresentam um Jesus totalmente diferente, né, um Jesus mais voltado para a introspecção, né? Então, quer dizer, não se sabe nada sobre isso, entendeu? O Novo Testamento ele não tem nada assim que tu possa comprovar, que tu possa dizer, não, isso de fato aconteceu. Não existem esse tipo de sinal, entendeu? Já o Antigo Testamento, como a Bíblia, como os cristãos chamam, ela possui vários elementos nela que hoje em dia são comprobatórios. Se sabe que de fato existiram. Se sabe que de fato existia um homem chamado Davi, Davi Hamelech, ou seja, o rei Davi. Já todo mundo sabe, os arqueólogos sabem que houve um homem chamado Shlomo, ou seja, Salomão, o rei Salomão. Todo mundo já sabe dos patriarcas, todo mundo já sabe do Samuel, né, do profeta Samuel, que de fato até todo mundo sabe da existência de Abraão, Isaac e Jacó. Até hoje o túmulo de Abraão é visitado, né, na cidade de Macpela. E agora eu vou dar um dos motivos também pelo qual o povo judeu não aceita Jesus, é porque no Novo Testamento, na morte de Estevão, Estevão não diz que Abraão foi sepultado em Macpela, né? Abraão comprou a sepultura, né, de Efron, né, o Eteu, né, em Macpela. Mas, em Atos capítulo 7, versículo 16, está escrito que o Abraão, né, o Estevão falando, né, o primeiro mártir cristão, falando que Abraão comprou, né, a sepultura por certa soma de dinheiro, né, aos filhos de Emor, pai de Siquém, né? Só que não aparece isso no livro de Gênesis, entendeu? No livro de Gênesis, se quem está relacionado com
Jacó está relacionado com outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com Abraão, entendeu? Não tem nada a ver com Emor, pai de Siquém, não tem nada a ver com isso. Então, da onde que o Estevão tirou essa informação, entendeu? O Estevão, ele disse que Abraão foi sepultado num lado, mas na verdade a lei de Deus, a Torá, né? O livro de Gênesis, mais especificamente, diz que Abraão foi sepultado em outro lugar, totalmente diferente, e que o túmulo de Abraão foi comprado pelo próprio Abraão de um homem, né? O Eteu, né? Um homem Eteu, né? O Efron, o Eteu, e não de Emor, pai de Siquém, né? E aí, tu fica com o Antigo Testamento ou tu fica com o Novo Testamento? Tu fica com o Estevão dizendo que Abraão foi sepultado num lugar que, lembrando que Estevão não é da época do Abraão, né? Estevão é da época do Novo Testamento e o Abraão é lá da época dos patriarcas. Então, quem é que está certo e quem é que está errado, né? Os autores, o Moisés que escreveu o livro de Gênesis ou o Estevão, lá no livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, entendeu? Qual dos dois poderia dizer onde Abraão de fato foi sepultado? Tire as suas próprias conclusões. Um outro motivo pelo qual o povo judeu não aceita, né, Jesus como Messias e nem o Novo Testamento como livro inspirado é que se Jesus fosse de fato o Emanuel, que Isaías no capítulo 7 profetizou, Jesus não poderia levantar a sua voz em praça pública, né? Mas Jesus fez isso quando ele xingou os fariseus e os saduceus e os escribas de hipócritas. Ele xingou várias vezes, ele entrou no templo, ele açoitou os vendilhões do templo, ele fez o maior escândalo. Só que a profecia sobre o Emanuel dizia que o Emanuel seria uma pessoa calma, pacífica e que não levantaria sua voz e não seria ouvida a sua voz na rua. Ou seja, seria uma pessoa totalmente pacífica, harmônica, tranquila, mostrando que Jesus não é o Emanuel. Na verdade, o Emanuel, segundo a tradição judaica, era o filho do rei, se eu não me engano, do rei Acás, né, para o qual Isaías verdadeiramente fez a sua profecia. A mulher do rei estava grávida e foi por isso que Isaías disse: Eis que a moça está grávida e dará à luz a um filho e lhe porás o nome Emanuel. E nos dias em que o Emanuel nascer, ele vai comer apenas do melhor da terra, porque Deus terá dado a ti, ó rei, a libertação de todos os teus inimigos. Porque quando Isaías fez essa profecia, os inimigos de Israel estavam à porta para destruir o povo de Deus. E Isaías fez essa profecia mostrando que Deus iria eliminar os inimigos do povo de Israel. E quando o Emanuel, o filho do rei, nascesse, o Emanuel viveria em paz e tranquilidade e nasceria na prosperidade, comendo leite, mel, manteiga, enfim. Jesus, por outro lado, nasceu numa manjedoura. Então, mais um motivo, né? Um motivo final que a gente pode salientar aqui é o seguinte: se diz que Jesus ele é o Cordeiro Pascal. Só que se você ler na Bíblia sobre o Cordeiro Pascal, tá? Ele não tinha nada a ver com expiação de pecados, tá? O Cordeiro Pascal do livro de Êxodo, né, mencionado no livro de Êxodo, tinha a ver com a idolatria, ou seja, matar a idolatria. Por quê? Porque o povo egípcio venerava um deus com cara de cordeiro que era o protetor dos primogênitos do Egito. Quando Moisés mandou o povo de Israel matar um cordeiro, comer a carne do cordeiro e colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o que Moisés estava fazendo, na verdade, era deixar os egípcios apavorados, porque daí os egípcios veriam como se fosse o sangue do próprio Deus deles ali atirado na porta dos israelitas, dos judeus, e isso deixaria eles apavorados, somado à morte dos primogênitos do Egito, né? Então tudo isso ajudaria. A ideia do cordeiro, né, no sentido de purificação de pecado, só apareceria numa outra festividade que Deus estabeleceria com os filhos de Israel, a saber, o assim chamado Yom Kippur. Nada tem a ver com a Páscoa, nem é comemorado no mesmo mês, é comemorado em meses totalmente diferentes. O Yom Kippur é um momento em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro numa bacia e aspergia, né, no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, mais precisamente o sangue do cordeiro sobre a Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, que era a parte, né, uma salinha de dentro do templo do rei Salomão, que era a parte mais sagrada do templo. Mas não era ainda sobre esse cordeiro que ficava os pecados do povo, né? Os pecados do povo mesmo
ficava sobre o bode expiatório. Por quê? Porque nessa mesma festividade do Yom Kippur, o dia do perdão, em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com o sangue do cordeiro nas mãos, nesse mesmo dia, o sumo sacerdote tinha que colocar as suas mãos sobre um bode, né, e lançar sobre esse bode todos os pecados dos filhos de Israel. Esse bode seria enviado para o deserto a fim de morrer no deserto, representando os pecados dos filhos de Israel cometidos naquele ano, sendo enviados ao deserto e morrendo naquele deserto. É como se os pecados dos filhos de Israel estivessem morrendo no deserto, entendeu? E o cordeiro selava o perdão, né, estabelecido por Deus através do bode expiatório e do próprio cordeiro. Então o bode expiatório e o cordeiro ficavam lado a lado participando nisso. Era no bode que ficavam os pecados. Os pecados caíam do povo de Israel sobre a cabeça do bode. Era o bode que levava sobre si as iniquidades do povo. Não era o cordeiro. O máximo que o cordeiro fazia, o máximo que o sangue do cordeiro fazia, era exatamente selar, né, o trabalho feito pelo bode, entendeu? Então, primeiro era o bode, que tinha que morrer no deserto, né, morrer pelos pecados do povo. Depois é que o cordeiro morria, e aí o sumo sacerdote pegava o sangue do cordeiro e, né, ia lá, né, no Santo dos Santos e derramava o sangue daquele cordeiro, né. Jesus, ele não morreu no Yom Kippur, que seria o dia da expiação dos pecados, né? Porque todos os anos o povo judeu comemora o Yom Kippur, o dia da expiação dos pecados, né? Quando tem o templo, eles fazem todo esse ritual que eu estou mencionando. Quando eles não têm o templo, eles celebram de outra maneira. Mas, se Jesus fosse cumprir direitinho as profecias, né, relacionadas a perdão de pecado, teria que morrer necessariamente durante a festa do Yom Kippur e não na festa da Páscoa. A festa da Páscoa nada tinha a ver com purificação de pecados, com expiação de pecados, com perdão de pecados. A festa da Páscoa tinha a ver com a destruição da idolatria. Tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês, né, todos os versículos bíblicos, né, relacionados a isso. E mais uma coisinha, um outro motivo pelo qual o povo judeu não aceita Jesus como Messias, é que o animal que deveria de morrer pelos pecados do povo, digamos assim, né, com o sangue dele deveria ser levado no Santo dos Santos. Uma outra coisa interessante, pessoal, do porquê que o povo judeu não aceita Jesus Cristo como Messias e tal, é porque o animal que... Isso está escrito em Levíticos capítulo 16, versículo 9. O animal que era oferecido, né, cujo sangue era oferecido no lugar mais sagrado do templo, no Santo dos Santos, era o sangue de um novilho. Vocês sabem o que é novilho? Novilho é um boi ainda novo. Não é um cordeiro. É um boi ainda novo. Mas lá em João capítulo 1 e na Epístola aos Hebreus capítulo 4, está escrito que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Jesus tinha a ver com aquele sacrifício expiatório, né, da pessoa entrar no Santo dos Santos, do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e derramar o sangue ali por ele e pela comunidade. Mas como vocês já viram, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, esses são apenas alguns, eu citei 14 motivos. Esses são apenas 14 motivos pelos quais o povo judeu não aceita Jesus como Messias, não aceita, né, o Novo Testamento como livro sagrado. E, né, se você considera esses 14 motivos como de fato valendo alguma coisa, né, como de fato sendo verdadeiros e tal, então você vai ter que chegar à conclusão que o Novo Testamento, ele não significa pela lógica absolutamente nada, já que ele contém todos esses erros, né, ideológicos, digamos assim, né, e interpretativos e tal. Então nós teremos que chegar à conclusão de que nós ainda estamos no Monte Sinai. Nós não saímos do Monte Sinai. Nós ainda estamos no Antigo Testamento. Nós não saímos do Antigo Testamento, né? Nunca houve o fim do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na verdade, nem existe. Existe apenas um testamento criado por Deus no Monte Sinai para os filhos de Israel, e todo indivíduo que não é judeu, que quiser fazer parte da comunidade, vai ter que se tornar um Bnei Noah, vai ter que procurar um rabino
vai ter que procurar uma sinagoga, vai ter que procurar um rabino, para que o rabino esclareça ele. Né? Rabino, para quem não sabe, é o chefe do povo judeu, o chefe da sinagoga. Para que o rabino esclareça essa pessoa, como é que essa pessoa pode se tornar um Binei Noah, obedecer as regras dos Binei Noah, seguir direitinho os 7 mandamentos dos Binei Noah e todas as suas subdivisões. E se quiser se tornar um judeu prosélito, depois de ter passado uns 10 anos como Binei Noah, dentro da comunidade judaica, aprendendo com o povo judeu, conhecendo a cultura judaica, conhecendo a lei judaica, conhecendo a língua hebraica, desenvolvendo uma mentalidade judaica, aí se quiser virar judeu prosélito, tudo bem, entendeu? Aí eles mesmos vão te dar permissão, né? O próprio povo judeu vai te dar permissão para tu virar um judeu prosélito, né? Aí tem todo um conjunto de obrigações que tu tem a seguir. Se não, né, tu pode permanecer a vida inteira como Binei Noah, com a promessa de desfrutar de todas as bênçãos e de todos os méritos prometidos por Deus na Torá, né? No livro sagrado de Deus, na Torá, tá? Dada por Deus ao povo de Israel no Monte Sinai e também, digamos assim, através das 7 leis, a todos os indivíduos da face da terra que desejam fazer parte de Israel como Binei Noah, tá? Lembrando que para tu ser judeu, segundo a tradição judaica, tu tem que nascer de mãe judia, tá? E comprovar que de fato tu nasceu de mãe judia, né? Comprovar perante a sinagoga, né? Com documentos, registros e tal, comprovando que de fato tu nasceu de uma mãe judia, senão tu não é considerado judeu. Aí tu tem que entrar como Binei Noah, tá? Então é isso, pessoal. Esses são os 14 motivos pelos quais Jesus não é aceito pelo povo judeu e esses são os 14 motivos também pelos quais o povo judeu não aceita o Novo Testamento, tá certo? Então, analisem cada um desses 14 motivos. Eu vou deixar esses 14 motivos na descrição, tá? Para vocês lerem, analisarem, tirarem suas próprias conclusões, tá certo? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe e, se possível, né, torne-se um Binei Noah, né? Procure uma sinagoga, torne-se um Binei Noah. A sociedade de fato está precisando, as nações de fato estão precisando de pessoas que sejam Binei Noah, né? Que de fato queiram iluminar esse mundo, tá certo? Um forte abraço e até mais.